Hoje em dia, quando pensamos no continente europeu, normalmente nos vem a ideia de desenvolvimento cultural, intelectual e tecnológico, glamour e uma vida com o mínimo de conforto garantido. No entanto, nem sempre foi assim. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer uma das maiores crises que assolou a Europa e abriu caminho para várias outras, depois de séculos de prosperidade. Ficou curioso? Então já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O terrível século XIV na Europa. O século XIV na Europa foi um século repleto de crises que quase a devastaram. No ano de 1337, eclodiu uma guerra que só acabaria 116 anos depois e que ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Apenas 10 anos após o início da guerra, foi a vez da peste negra chegar na Europa, tirando a vida de quase um quarto do continente inteiro. Mas antes desses dois acontecimentos, a primeira crise do século foi a Grande Fome, que durou de 1315 a 1317 e dizimou entre um quarto e um terço da população europeia, que estava em seu pico histórico, só atingindo a mesma marca populacional no século XIX. A escassez de alimentos. Ocasionalmente datada entre os anos 1315 e 1322, a Grande Fome afetou o norte da Europa, incluindo as Ilhas Britânicas, norte da França, Países Baixos, Escandinávia, Alemanha e Polônia Ocidental, e marcou um fim ao próspero período dos séculos XI ao XIII. Ela começou com um mau tempo na primavera de 1315, com grandes nuvens escuras cobrindo os céus, afetando as colheitas. As falhas nas colheitas não foram o único problema. A doença no gado fez com que o número de ovinos e bovinos caísse em até 80%. A escassez de produtos de primeira necessidade como legumes, trigo, cevada e aveia fez seu preço disparar. Além do trigo estar muito mais caro que o costume, seu grão tinha que ser seco antes de poder ser utilizado, prejudicando a produção de pão, o principal alimento da população. O pouco pão disponível era feito com grãos ainda úmidos, o que deixava o produto final com uma péssima qualidade. Além disso, o sal, que era a única maneira que eles tinham de curar e conservar a carne, era difícil de obter por causa da dificuldade de extração, que passava por um processo de evaporação simplesmente impossível com chuvas constantes. Foi relatado que não havia sequer pão em St. Albans para o rei e sua corte, quando eles pararam por lá entre os dias 10 e 12 de agosto de 1315. Pouco tempo depois, na primavera do mesmo ano, Eduardo II decretou que o preço dos alimentos básicos fosse limitado, mas o pedido não foi atendido. Os comerciantes se recusaram a vender suas mercadorias abaixo do preço. No ano seguinte, a lei foi extinta. Todos foram afetados, desde os nobres até os camponeses. As coisas ficaram tão ruins no inverno de 1315/1316 que os camponeses tiveram que comer as sementes que haviam armazenado para plantar na primavera. Uma solução desesperada. Esse período foi marcado por crescentes níveis de criminalidade, doenças, morte em massa e até mesmo canibalismo e infanticídio. Miseráveis e morrendo de fome, muitas pessoas imploravam, roubavam e assassinavam pela pouca comida que ainda conseguissem encontrar. Em uma população majoritariamente rural, aproximadamente 95%, os camponeses estavam desesperados. Muitos pais que não podiam mais alimentar suas famílias abandonaram seus filhos e membros idosos pelas florestas para cuidar de si mesmos. Muitos contos de fadas que chegaram até nós, onde crianças estão perdidas pelas flores como João e Maria, vêm dessa época. Vários desses contos relatam a tentativa de canibalismo. Nas prisões, os veteranos se aproveitavam dos mais novos e os usavam como alimento assim que adentravam as grades. Com o tempo frio e bastante úmido persistindo, a fome atingiu seu auge na primavera de 1317. Finalmente, no verão do mesmo ano, o clima começou a se restabelecer, mas só voltou ao normal no ano de 1322, quando o suprimento de alimentos foi completamente recuperado. Causas do mau tempo.
Mas o que causou esses invernos prolongados e rigorosos com suas chuvas intermináveis ano após ano? O início da Grande Fome coincidiu com o final do período quente medieval e o início de uma pequena idade do gelo. O clima europeu estava mudando, com verões mais frios e úmidos e tempestades de outono vindo mais cedo, longe das condições ideais para a agricultura. Com uma grande população para se alimentar, bastava apenas uma colheita fracassada para que as coisas ficassem muito ruins muito rapidamente. Alguns historiadores afirmam que esse clima terrível pode ter sido causado por uma erupção vulcânica a milhares de quilômetros dali, no Monte Tarawera, na Nova Zelândia, que entrou em erupção por volta de 1314, provocando nuvens escuras até o norte do continente europeu. Antecedentes e contexto. De acordo com registros oficiais da realeza inglesa, a expectativa média de vida ao nascer no ano de 1276 era de aproximadamente 35 anos. Quem nasceu entre os anos 1301 e 1325, período que atravessou a Grande Fome, a expectativa caiu para aproximadamente 29 anos. Mas ainda podia piorar. Entre 1348 e 1375, durante e após a Peste Negra, a expectativa caiu para apenas 17 anos. Entre esses anos, a população caiu cerca de 42%. Durante os séculos X e XIII, a população da Europa explodiu em um período verdadeiramente próspero. As taxas de produção de trigo, ou seja, o número de sementes que se podia colher e consumir por semente plantada, eram de aproximadamente 7 por 1, mas vinha caindo desde 1280 com os preços dos alimentos aumentando. Com as chuvas escaldantes, a taxa caiu para 2 por 1, ou seja, para cada semente plantada, 2 sementes eram colhidas, uma para a próxima semeadura e outra para a alimentação do dia a dia. Para se ter uma base, a agricultura de hoje em dia tem uma proporção de 30 por 1 ou mais. Consequências. Uma das principais consequências foi a perda de prestígio da Igreja Católica. Em uma sociedade em que a religião era um dos principais, se não o principal recurso diante de uma crise, as orações não surtiam efeito, o que abalou o prestígio e a autoridade da instituição. Isso ajudou a aquecer os motores para futuras revoltas, contestando a autoridade da Igreja Católica, como a de Martinho Lutero. Socialmente falando, a fome levou a um aumento gritante na criminalidade, mesmo entre aqueles que normalmente não tinham inclinação para isso, e acabaram recorrendo a qualquer meio necessário para sobreviver e alimentar a si mesmo e sua família. Após a fome, a Europa se tornou um lugar ainda mais hostil do que durante os séculos XII e XIII. Isso pode ser visto em todos os âmbitos da sociedade, que já não tinha mais o cavalheirismo e diplomacia de antigamente, provocando, entre outras coisas, a guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Ela também acabou com a confiança nos governos medievais, que não conseguiram lidar com suas várias crises. Se tratando de crescimento populacional e prosperidade, a Grande Fome foi um divisor de águas para um período sem precedentes, que tinha começado em torno do ano 1050. Embora alguns argumentem que o crescimento já não avançava tanto nos fins do século XIII, a fome foi, sem dúvida, um fim bem definido para o crescimento populacional. E você, já tinha ouvido falar desse período terrível? Como você se imagina em uma época como essa? Deixe o seu comentário. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!